Graça e paz, meus queridos irmãos. Hoje de manhã eu vim para a igreja sem nenhuma pretensão de pregar hoje à noite. Eu não sabia que eu ia pregar e o pastor Diogo deu um tiro a queima-roupa, né? Hoje de manhã. Mas é sempre um prazer, meus irmãos, pregar a palavra de Deus, com certeza. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 11. Coríntios, capítulo 11, 1 Coríntios capítulo 11, dos versos 23 ao 30, tá bom? Amém? A palavra do Senhor diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Meus irmãos, o Senhor Jesus, Ele deixou 2 sacramentos. Nós, protestantes, entendemos que o Senhor Jesus deixou 2 sacramentos para a igreja: batismo e santa ceia. A Igreja Católica Romana, ela tem 7 sacramentos, né? E engraçado que um deles é o matrimônio, é o casamento, e os padres não podem casar, né? É meio contraditório isso. Mas nós, protestantes, entendemos que o Senhor Jesus deixou 2 sacramentos, que é o batismo e santa ceia, da qual santa ceia, logo mais nós estaremos aqui cercando a mesa, se o Senhor quiser. E a igreja de Corinto, ela estava passando por um problema, é uma igreja extremamente problemática, e eles estavam ceando indignamente, né? Ceando indignamente. Então o apóstolo Paulo, ele escreve essa epístola para alertar os irmãos quanto a isso. Então, para que a gente não caia, né, no mesmo erro que os coríntios, né, que nós possamos hoje, pela graça do Senhor, meditar um pouco na palavra de Deus, baseado no seguinte tema: como ceiar de uma forma digna. Tá bom? Como ceiar de uma forma digna. Para nós não cairmos nos mesmos erros que os coríntios cometeram. A igreja de Corinto, a cidade de Corinto, na verdade, ela era uma cidade muito rica, muito próspera. Comércio de todo mundo passava por ela. Era uma cidade portuária, né? Como já sabemos, havia 2 portos ali importantíssimos. Era uma cidade cosmopolita. O que é isso? Havia um fluxo muito grande de estrangeiros, né? Pessoas de outros países, outras nações, embarcavam, desembarcavam ali constantemente. E é algo muito interessante, porque depois de Atos, Atos vai falar sobre a questão do dom de línguas, né? E depois de Atos, a única epístola que você vai ver de Paulo, que ele fala, que ele trata sobre o dom de línguas, é justamente em Coríntios. Justamente por causa desse contexto, né, de estrangeiros, né, de ser uma cidade portuária, ser uma cidade cosmopolita. Então era uma cidade muito rica, muito próspera, mas que infelizmente estava afundada, né, na imoralidade, né? A igreja de Corinto, ela passava por sérios problemas, deu muita dor de cabeça para o apóstolo Paulo. Era uma cidade muito imoral e promíscua. Se você der uma lida ali naquela lista do 1 Coríntios 6:9, você vai ver que realmente os pecados que eram cometidos ali, inclusive um deles era até a questão da prática homossexual, né? E era uma cidade, era uma igreja que tinha todos os dons, né? A igreja dos dons, conhecida como os dons, mas que
dava muita dor de cabeça para o apóstolo Paulo. A igreja de Corinto ela foi fundada na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, né? No final da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, era uma igreja que estava apresentando vários problemas de cunho moral e de relacionamento. Meus irmãos, problema de relacionamento nas igrejas, infelizmente, não é só nos dias de hoje, né? Então, os problemas de relacionamento já vêm se arrastando já desde a época do apóstolo Paulo. Quando Paulo escreve aos Filipenses, também aquela igreja estava passando por problemas de relacionamento, né? Ali havia duas irmãs que não se falavam, estavam com raiva uma da outra, que é Evódia e Síntica, e ele pede, né, para que elas pensem concordemente no Senhor. Então, esse problema de relacionamento é muito frequente nas igrejas, infelizmente, e que nós possamos vigiar em relação a essas coisas. Então, Paulo ele escreve essa epístola justamente com o objetivo de corrigir alguns desses problemas seríssimos, problemas, olha só, problemas leves, para não dizer ao contrário, né? Que tipo de problema a igreja de Corinto estava enfrentando? Incesto, a ponto de um camarada lá possuir a própria mulher do seu pai, né? Tudo indica que seja a sua madrasta. Então, incesto, ostentação dos dons. A igreja, por ser uma igreja dos dons, que tinha todos os dons, eles estavam ostentando os dons. Eles não estavam usando para a glória de Deus, eles estavam usando para a própria glória, né? Então, é por isso que o que muito provavelmente estava acontecendo lá na igreja de Corinto era um irmão que tinha o dom de línguas, levantava lá no meio e começava a falar em mandarim, vamos dizer, né? E ninguém entendia nada, né? Por isso que o apóstolo Paulo fala, quando houver línguas, tem que ter interpretação também, porque senão não adianta nada. Se não tiver, fique falando consigo mesmo ali, sozinho. Mas a pessoa falava justamente para a sua glória, e não para a glória de Deus. Os dons são dados por Deus, e muitas das vezes as pessoas querem usar para a sua glória, para querer aparecer, para querer ser melhor do que o outro. Isso acontece muito também nos dias de hoje. Então, era um problema que a igreja de Corinto estava enfrentando também, ostentando os dons. Incesto, ostentação dos dons, embriaguez, um dos problemas também que estava enfrentando. Em culto de Santa Ceia, os irmãos passavam um pouco dos limites no vinho e acabavam se embriagando. Divisão e egoísmo, né? Egoísmo. Não, os irmãos eram egoístas. Os ricos ali da igreja de Corinto estavam pensando só neles, estavam desprezando e menosprezando os irmãos mais pobres financeiramente, menos desfavorecidos financeiramente, e entre outros problemas. Era uma igreja que tinha todos os dons, mas, infelizmente, dava muita dor de cabeça para o apóstolo Paulo. Mas o interessante é que o apóstolo Paulo, mesmo com todos esses problemas, o apóstolo Paulo chamava aqueles irmãos de irmãos. Irmãos, chamava ele de santos, né? Mesmo com todo aquele problema que a igreja estava enfrentando, com toda aquela dor de cabeça que eles estavam dando ao apóstolo Paulo. E ele vem e exorta com muito amor, às vezes com um pouco de dureza também, né? Mas tudo visando a glória de Deus, visando a comunhão dos irmãos, visando resolver aqueles problemas da igreja. As verdades fundamentais da Epístola de Paulo aos Coríntios, a primeira, eu listei aqui 3, né? A primeira é que a igreja deve estar unida e não dividida. Então havia, né, aquela divisão, aquela briga toda lá, não, eu sou de Paulo, eu sou de fulano, eu sou de ciclano, né? Aquela briga, aquela divisão toda. E aí Paulo vai trazer uma exortação, né, e para aqueles irmãos e mostrar para eles que quem morreu por eles foi Cristo. Não foi Paulo, não foi Apolo, não foi ninguém. A segunda verdade fundamental é que a liberdade cristã deve ser exercida de tal maneira que proteja aqueles que são fracos na fé. Capítulo 8. Se você ler lá o capítulo 8, depois você vai ver que Paulo trata da questão desse assunto, né, de não escandalizar os irmãos, né, não fazer os irmãos novos na fé se desviarem por alguns tipos de pensamentos que temos, né? Terceira verdade fundamental é a realidade da ressurreição corpórea futura dos crentes, é uma parte essencial do Evangelho. Capítulo de número 15, vai falar da ressurreição
dos crentes, daqueles que morreram em Cristo, né? Que um dia ele irá voltar para buscar a sua igreja e os mortos em Cristo irão ressuscitar. Então, meus irmãos, passando para o texto aqui, dos versos 23 ao 26, ele vai dizer assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança, o meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Versículo 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor, até que ele venha. A prática da Santa Ceia na igreja primitiva ela era muito interessante, porque a ceia ela era precedida por uma festa chamada ágape, uma festa do amor, né? A ceia era precedida por uma festa chamada festa ágape. No dia da ceia do Senhor era servida uma refeição completa, um momento de comunhão e confraternização. Então, antes da ceia, havia ali a festa ágape, né? Os irmãos se alimentavam, todos comiam, bebiam e tinham aquele momento de comunhão. E logo em seguida, naquele momento de comunhão, né, naquele clima muito maravilhoso espiritual, eles ceiavam. Mas, infelizmente, essa foi uma prática que foi perdendo, né, que foi se perdendo ao longo dos anos. É uma prática da igreja apostólica que se perdeu na história, né? Mas, dos versos 23 ao 26, a ceia do Senhor, o apóstolo Paulo ele vai mostrar aqui que a ceia do Senhor ela está centralizada na morte expiatória de Cristo e no seu sacrifício vicário. Sacrifício vicário é que ele morreu substitutivamente pelos seus eleitos. Ele substituiu cada um de nós, cada um dos seus escolhidos ali na cruz do Calvário, né, para poder nos salvar e desviar a ira de Deus sobre nós. Então, sacrifício vicário é isso. Ele morreu substitutivamente por cada um dos seus eleitos. Éramos nós que éramos para estar ali, sofrendo a pena, sendo castigados, mas ele tomou o nosso lugar e morreu por nós, trazendo salvação e vida eterna, por pecadores indignos como eu, como você. Então, sacrifício vicário, substituição, a cruz de Cristo e não o egoísmo humano está no centro dessa celebração. Então, a Santa Ceia aqui, o centro de tudo é o sacrifício de Cristo. Aponta para Cristo, para o sacrifício de Cristo. E não para o cantor, para o pastor, para o presbítero, ou aquele irmão que tem aquele determinado dom. O sangue de Cristo é o selo da nova aliança. A ceia do Senhor ela é uma proclamação dramatizada de 4 verdades essenciais da fé cristã. O teólogo Warren Wiersbe, ele destaca aqui 4 pontos que Paulo ensinou sobre a ceia. Então, como cear de uma forma digna? É aqui que nós vamos aprender. O teólogo Warren Wiersbe, ele cita aqui essas 4 verdades essenciais que o apóstolo Paulo ele quer nos ensinar e nos mostrar de como cear dignamente. A primeira é que nós devemos olhar para trás. A primeira verdade. Devemos olhar para trás. Quando você participa da ceia do Senhor, você deve olhar para trás, porque anunciamos a morte do Senhor. Verso 26, ele vai dizer aqui, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor. Então, nós devemos olhar para trás. Por que olhar para trás? Porque devemos lembrar por que Cristo morreu, como Cristo morreu e por quem Cristo morreu. Por que Cristo morreu, meus irmãos? Para salvar pecadores indignos como eu e você. Meus irmãos, Deus, Cristo, eles não tinham obrigação nenhuma de salvar ninguém. Eles não tinham obrigação. Lá no Jardim do Éden, ele criou o homem segundo a sua imagem e semelhança, botou ele lá no jardim e disse, olha, todas as árvores que tem aí você podem comer. Menos daquela árvore ali, do fruto daquela árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Ele avisou, ele mostrou, ele alertou.
Não tem, né? Quando a gente avisa os nossos filhos, né? Menino, não vai por aí, senão tu vai cair. Avisa umas 5 vezes, aí o menino vai lá e cai e se machuca. Eu não te avisei, menino. Então, Deus, ele avisou. Ele mostrou, ele alertou, olha, você não pode comer. Tem tanto fruto, tanta árvore aí. Mas daquela ali vocês não podem comer. O que aconteceu? Foram lá e comeram. E aí a raça humana entrou em desgraça total. Deus poderia muito bem ter deixado de lado. Poderia muito bem ter feito como nós fazemos muitas das vezes com os nossos filhos. Eu não te avisei, agora você vai morrer em desgraça, vai sofrer a eternidade no lago de fogo e enxofre. Mas não foi isso que ele fez. Ele não agiu dessa forma, ele agiu com graça e misericórdia. João Calvino, ele tem uma frase muito interessante que ele diz assim, ó, Deus não manda ninguém para o inferno. Todos já nascem destinados para lá. O que ele faz é só tirar algumas pessoas de lá. Então, todo ser humano já deveria nascer destinado ao inferno, destinado à perdição. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, resolveu escolher alguns para a salvação, amar, eleger, escolher, predestinar para a salvação, para que nos seus eleitos se mostrasse a sua graça e a sua misericórdia. Então, eu e você que estamos aqui nessa noite, nós somos frutos da misericórdia desse grande Deus. Então devemos lembrar por que Cristo morreu, para salvar pecadores como eu e como você. Como Cristo morreu, de uma forma terrível, injusta, cruel, sofreu por nós. Ele foi deixado sozinho ali na cruz do Calvário, carregado de culpa, carregado pelos nossos pecados. E ele chegou a clamar, Deus meu, por que me desamparastes? Então ele morreu ali, literalmente, sozinho. E por quem Cristo morreu? Nós, da Igreja Presbiteriana, nós somos calvinistas, reformados, e nós cremos, tem alguns que discordam, né? Mas nós cremos que Cristo morreu de fato pelos seus eleitos, somente pelos seus escolhidos, né? Que nenhuma gota de sangue do Senhor Jesus foi derramado em vão. E ela cumpriu o propósito que tinha que se cumprir, purificar de todo pecado cada um dos seus eleitos. Então, essa primeira verdade essencial, né? Que nós temos que sempre lembrar, antes de ceiarmos, é que nós devemos olhar para trás. A segunda verdade essencial, nós devemos olhar para frente. Olhar para trás, olhar para frente. Quando participamos da ceia, não olhamos somente para trás, mas para frente também. Porque aqui no verso 26 ele vai dizer assim, ó, até que ele venha. Então, até que ele venha, meus irmãos, nós vamos ceiar, vamos praticar, nós vamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança sempre, celebrando e participando da Santa Ceia. A ceia do Senhor nos aponta para a segunda vinda de Cristo, até que Ele venha. É uma esperança que eu e você temos que ter todos os dias, acesas no nosso coração. Tem crente que diz, né, não, Senhor, não volta agora não, porque eu preciso terminar minha faculdade, eu preciso casar, eu preciso comprar minha casa própria. E aí ele pede para Jesus dar um tempo e não voltar agora. O pensamento do verdadeiro crente, aquele que realmente quer morar no céu, não é esse. O verdadeiro pensamento do crente, o desejo do crente, do verdadeiro crente é Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Não importa o tempo, o mês, o ano, nós temos que ansiar pela volta do Senhor sempre. A história que o pastor Enoque contou de manhã, falou, irmã, fazia muito tempo que ele não vê a irmã. Ele falou, irmã, pensava que a senhora estava na glória já, irmã. A irmã falou, Deus me livre. Ela não queria ir para a glória. Mas o nosso pensamento tem que ser igual ao do apóstolo Paulo, né? Eu quero partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, né? Então, até que Ele venha, olhar para Ele, ter a esperança que um dia Ele vai voltar para buscar a sua igreja e todo o sofrimento irá acabar. Esse sofrimento, essa dor, essa humilhação que você passa, muitas das vezes, um dia vai acabar. A Bíblia diz que um dia Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima.
todo sofrimento irá acabar e nós estaremos eternamente ali com Ele, louvando e adorando o seu santo e excelso nome. Então nós devemos olhar para frente, porque a Santa Ceia ela aponta para a segunda vinda de Cristo. Então essa esperança ela sempre deve estar acesa em nossos corações. Primeira verdade essencial sobre a Santa Ceia é devemos olhar para trás. Segunda verdade é devemos olhar para frente. A terceira é devemos olhar para dentro. Devemos olhar para dentro de nós. Quando você celebra a ceia, não devemos olhar somente para trás ou para frente, mas também para dentro. O próprio texto vai dizer, examine-se o homem a si mesmo. Fazer uma autoanálise. Ver onde é que nós estamos errando, ver onde é que nós estamos pecando. Você não olha para o seu irmão, você não é juiz dele. Investiga o seu coração e não o do seu irmão. Então, quando a Bíblia diz, examine-se, é para você fazer uma autoanálise de você mesmo, não do seu irmão. Não é para ficar de olho aberto quando os presbíteros saem para distribuir a ceia, não é para ficar de olho aberto se o fulano, o cicrano, o beltrano vai tomar a ceia. Não é isso. É você fazer uma autoanálise, você olhar para dentro de si e refletir, Deus, onde é que eu estou pecando? Deus, se há em mim algum caminho mal, me mostre, porque eu sou pecador, eu peco todo o tempo, eu acordo pecando, vou dormir pecando, e nós precisamos, meus irmãos, fazer essa autoanálise sempre, justamente para não ceiarmos indignamente e cairmos no mesmo erro dos coríntios. Então, devemos olhar para dentro. Examine-se, fazer uma autoanálise. Não é para olhar para o seu irmão, não é para fazer uma análise do seu irmão, como muitos de nós, às vezes, queremos fazer. Quarta e última verdade essencial que o apóstolo Paulo quer nos ensinar é que a primeira é devemos olhar para trás, devemos olhar para frente, devemos olhar para dentro. A quarta e última, devemos olhar ao redor. Mas não olhar ao redor para ver se o irmão vai ceiar ou não, tá? Não devemos somente olhar para trás, para frente ou para dentro, mas também ao redor. Devemos esperar uns pelos outros, pensar no próximo. Quando ele diz olhar ao redor, é pensar no próximo, não agir com egoísmo. Note que aqui no verso... Água? Não, não tem não. Tem, perdão, porque estava aqui mais um pouquinho para trás. Note que aqui no verso... É no verso 33, verso 11, vai dizer assim... Minha Bíblia foi lá para Romanos. 1 Coríntios 11, 33, ele vai dizer assim: assim, pois, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Então, nós devemos sempre esperar pelos irmãos, ter a consideração com eles. O que estava acontecendo? O reverendo Diogo já pregou nisso aqui. O que muito provavelmente estava acontecendo? Os ricos estavam fazendo acepção de pessoas. Eles iam para a festa ágape, para a festa do amor, e o que estava acontecendo? Eles reservavam uma sala específica lá só para eles, aí lá tinha picanha, creme de camarão, costela no bafo, e os irmãos mais pobres iam na sala separada para eles, era ovo com salsicha. Então era egoísmo. Não pensavam, como o próprio pastor Diogo pregando, ele disse, o irmão passava a semana toda no ovo e na farinha. Chegava no domingo, ele sabia que ia comer aquele frango assado, aquela picanha. Quando chegava lá, não, meu irmão, sua sala é essa aqui. E não podia agir dessa forma. Tinha que ser picanha para todo mundo. O frango assado tinha que ser para todo mundo. A comunhão, a mesa
todo mundo tinha que sentar na mesa para comer. Sem fazer acepção de pessoas, sem privilégios. Não era um erro gravíssimo que a igreja de Corinto estava cometendo. Não estavam pensando nos outros, não estavam pensando nos irmãos. E a mesma atitude que nós devemos ter é sempre olhar ao redor, mas ter consideração pelos nossos irmãos, esperar uns pelos outros. A igreja de Cristo, nós somos um corpo, né? E o corpo tem os seus membros, que devem funcionar perfeitamente bem. E esse corpo não pode haver divisão, não pode haver acepção, não pode haver privilégios. Mas nós devemos, de fato, esperar uns pelos outros. Então, o Wisber, ele faz esse destaque muito interessante, né? Nós devemos, antes de ceiarmos, nós devemos olhar para trás, anunciando a morte do Senhor, olhar para a frente, né? Porque diz que, no verso 26, ele vai dizer até que ele venha. A terceira verdade, devemos olhar para dentro, e a quarta e última, devemos olhar ao redor, esperando uns pelos outros. No verso 27, ele vai dizer assim: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. O que isso quer dizer, irmãos? Participar da ceia do Senhor indignamente é assentar-se à mesa de forma leviana e irrefletida. Isso é muito sério, meus irmãos. Ceiar de forma indigna pode acarretar em consequências drásticas para mim e para você. Em consequências seríssimas. Uma vez que sentamos à mesa do Senhor de uma forma leviana e refletida. Verso 28, ele vai dizer assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. A visão do reverendo Hernando Dias Lopes é interessante, porque ele diz aqui que Paulo, ele fala aqui sobre 2 corpos. O primeiro, corpo físico de Cristo. O corpo físico dele que foi moído realmente, dilacerado ali na cruz do Calvário. O segundo corpo é o corpo místico dele, de Cristo, que é a sua igreja. Então, é o que ele está dizendo aqui. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, quem come e bebe rejeitando o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, não levando em consideração tudo que ele sofreu, tudo que ele passou para salvar pecadores como eu e como você, ceiar de qualquer jeito, isso não pode, meus irmãos. O segundo corpo é o corpo místico de Cristo, que é a igreja. Ceiar menosprezando seu irmão, ceiar com raiva do seu irmão, ceiar não liberando perdão para o seu irmão. Está cheio de crente, irmão, nas igrejas, ceiando indignamente, com raiva do irmão, com raiva do pastor, com raiva do presbítero. Isso há anos, hein? 15, 20 anos com raiva do irmão. 15, 20 anos sem falar com um parente. Vem aqui, está ceando. É 20 anos ceando de uma forma indigna. Uma hora a conta chega. Uma hora a mão de Deus vai pesar. Quando você ceia, despreza seu irmão, fazendo acepção de pessoas, guardando mágoa do seu irmão, você não está discernindo o corpo. A Escritura, meus irmãos, ela tem exortações, ela tem correções sérias em relação à questão da não comunhão com seu irmão. A Bíblia chega a dizer que aquele que odeia o seu irmão é assassino. Aquele que odeia o seu irmão é assassino, é homicida. Nenhum homicida tem a vida eterna. Então isso é algo muito sério. E a igreja de Corinto estava passando por isso também. Problemas de relacionamento, os irmãos ceando indignamente. A igreja de Filipos também passou pelo mesmo problema.
quando ele escreve lá para o pastor de Filipos, olha, Evódia e Síndica, Evódia e Síntique, né? Pensem concordemente no Senhor. É muito triste, meus irmãos, quando nós temos uma igreja dividida, uma igreja que um irmão deixou de falar com o outro. Eu acho que eu já contei essa experiência aqui. Existia um homem de Deus lá em Manaus, na minha terra, o pastor Frederico O. Ele era irlandês, mas foi ser missionário no Amazonas. E uma vez ele estava numa reunião de oração, foi orar, só que ele percebeu que havia algo muito pesado ali, algo não estava fluindo. Ele cavucou, depois ele descobriu que havia 2 diáconos ali que não se falavam já há alguns anos. Então é isso, meus irmãos, quando há divisão, quando há contenda entre os irmãos, o Espírito Santo ele não flui. A Bíblia diz que onde há comunhão, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. E onde não há comunhão, não tem bênção. As bênçãos são retidas. Então isso é algo muito sério. É algo, se você que está aqui nessa noite, está passando por esse problema, procure resolver o mais rápido possível, antes que o pior aconteça. A Bíblia diz que aquele que endurece a sua cerviz, aquele que é repreendido muitas das vezes e endurece a sua cerviz, ou seja, não escuta ninguém, é cabeça dura, a Bíblia diz que vai ser quebrantado de repente sem que haja cura. Então isso é muito sério, meus irmãos. Então, quando você ceia, mas despreza seu irmão, fazendo acepção de pessoas, guardando mágoa do seu irmão, você não está discernindo o corpo. E agora vem, acho que é a parte mais pesada, né, do texto. Porque quando a pessoa ela ceia indignamente, quando ela ceia dessa forma, que ela menospreza o corpo, sem discernir o corpo, rejeitando o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, menosprezando o seu irmão, isso pode gerar consequências até físicas para mim e para você. Então isso é algo muito sério e grave. Note só o que ele vai dizer no verso 30 aqui. Eis a razão, olha só, eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Essas doenças são produzidas pelo pecado. Esses irmãos, eles estavam ceando de uma forma tão leviana, tão indigna, que já havia no meio ali da igreja pessoas fracas, muito provavelmente pessoas fracas espiritualmente, né? Pessoas doentes mesmo. Isso pode gerar as chamadas doenças psicossomáticas. O que é isso? É uma doença na alma, uma doença espiritual que acaba virando uma doença física. Vocês sabiam que a falta de perdão pode gerar um câncer? Se você ficar remoendo, guardando mágoa durante anos dentro de você, aquilo dali vira um câncer. Cheio de pessoas aí doentes com câncer, fase terminal, quando você for ver, a pessoa era rancorosa, guardava mágoa, vivia alimentando, remoendo aquilo anos e anos. E aí acabou refletindo no físico. A pessoa acabou ficando doente. E não pouco os que dormem. Dormir aqui é morrer, tá, irmãos? A coisa estava tão séria e tão grave que Deus já estava recolhendo ali alguns irmãos que não tinham mais condições de viver no meio deles. Isso não quer dizer que eles foram para o inferno, tá? Isso não quer dizer que morreram e foram para o inferno. Porque a palavra dormir aqui é um eufemismo que a Bíblia usa justamente para indicar os crentes. Né? A palavra dormir aqui fala dos crentes, dos salvos em Cristo, que eles foram dormir, foram descansar. Não é a questão do sono da alma, como os adventistas pregam e ensinam, que quando a pessoa morre, ela fica lá dormindo, né? O sono da alma, a pessoa não tem alma, não vai nem para o céu nem para o inferno, ela fica lá.
mas dormir, ela foi dormir, ela foi descansar, ela está lá no túmulo, o corpo dela está lá, e a alma do crente vai imediatamente para a presença de Deus. Então é isso. As consequências foram essas das pessoas que estavam ceando indignamente, e que Deus livre a mim e a você disso. Que nós possamos, de fato, fazer uma autoanálise nessa noite, antes de ceiar, e ver onde é que estamos errando, onde é que estamos pecando. Como o pastor Diogo, você pecou, meu irmão? Peça perdão aí mesmo, né? E ceie. É um direito seu, adquirido na cruz do Calvário, pelo Senhor Jesus Cristo. Está com raiva de fulano, está com raiva de que ele não está aí? Peça perdão a Deus, ceie, e depois procure esse irmão para resolver a questão, para resolver a situação. Então, engraçado que eu estava fazendo essa semana no culto doméstico em casa, e minha esposa fez uma pergunta, né, justamente sobre isso, sobre essa questão de Deus levar, né, alguns irmãos, e realmente acontece, né, aqui. Aqueles irmãos assim, meio problemáticos, já deram dor de cabeça demais, que briga com todo mundo, né, que não tem mais condições de conviver ali, Deus leva. Deus leva, não vai para o inferno, vai para o céu, mas não tem mais condições de estar vivendo. É o contexto aqui. É o contexto aqui de Coríntios. Então, fracos, doentes e morrendo, não quer dizer que foram para o inferno. Não estamos aqui para monitorar ninguém, meus irmãos. Cada um é responsável por si. Nem eu, nem o pastor Diogo estamos aqui para monitorar ninguém. Não estamos aqui para, na hora de entregar a ceia, ei, tu já consertou tua situação com o irmão lá? Ei, tu já pagou fulano que tu está devendo? A gente não está aqui para isso. É por isso que a Bíblia diz para você fazer uma autoanálise. É você e Deus. Que Deus nos ajude. Nós somos tão difíceis, irmãos. Nós somos tão difíceis, somos tão orgulhosos. Às vezes não queremos dar o braço a torcer. Às vezes eu e você, nós sabemos que estamos errados, mas a gente não quer, ele não quer. Como se Deus não conhecesse o nosso coração, né? Mas Ele conhece, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe o que eu penso, o que eu sinto. Então é você e Deus. Eu queria encerrar aqui fazendo 3 aplicações. A primeira é que devemos celebrar a Santa Ceia sempre trazendo à memória o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário em meu favor e em favor dos meus irmãos. Tá? Devemos celebrar a Santa Ceia sempre trazendo à memória o sacrifício de Cristo na cruz em meu favor e em favor dos meus irmãos. A salvação é um ato milagroso que Deus opera na vida do pecador que está morto em seus delitos e pecados. Nós devemos ser gratos a Deus, meus irmãos, todos os dias, pela salvação que Ele concedeu a nós. O apóstolo Paulo mesmo disse, olha, escrevendo aos Tessalonicenses, nós devemos sempre dar graças a Deus, porque Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação, santificação no Espírito e fé na verdade. Não fica aquela briga, né, de eleição, predestinação, às vezes a gente quer questionar Deus, por que o Senhor escolheu fulano e não cicrano? Mas a pergunta que nós devemos fazer é, Deus, por que eu? Por que o Senhor me escolheu? Eu era o piola da minha rua, um jovem que não queria saber de nada das coisas de Deus, mas o Senhor me escolheu, transformou minha vida. Por quê? Eu não merecia, eu sou indigno, mas Ele, mesmo assim, segundo a sua graça e misericórdia, foi lá e salvou a mim e a você. Segunda aplicação, nós devemos celebrar a Santa Ceia, sempre discernindo o corpo, não menosprezando os meus irmãos, para que as doenças produzidas pelo pecado não se manifestem em mim. Então, nós já aprendemos hoje como ceiar indignamente. Aprendemos que quando eu e você nós ceiamos indignamente, isso gera resultados, gera consequências no nosso corpo. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas. E eu sempre bato nessa tecla,
Se você tem alguma coisa para resolver com o seu irmão, resolva o quanto antes. Se você está com raiva do seu irmão, resolva o quanto antes. Se você está com raiva, deixou de falar com algum parente seu, com seu pai, com sua mãe, resolva o quanto antes. Porque se você não fizer isso, você será quebrantado de repente, sem que haja cura, diz a Escritura. Terceira e última aplicação. Devemos celebrar a Santa Ceia sempre esperando uns pelos outros, sem egoísmo, sem partidarismo e divisão. Considerar os nossos irmãos. Sem partidarismo, sem divisão. Esse negócio de eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Diogo. Isso são discussões que não levam a nada. Mas o que nós devemos fazer de fato é andar de mãos dadas, andar juntos em comunhão para a glória de Deus. Então nessa noite reflita, essa noite olhe para trás, olhe para frente, olhe para si e olhe ao redor, considerando seu irmão. Deus abençoe, meus irmãos, a minha vida, a sua vida, e que Deus fortaleça cada vez mais os nossos passos em Cristo, porque Ele está voltando, né? E eu quero ir para o céu com todo mundo. Amém? Deus abençoe.